Me veio a ideia aqui, escutando o verbete da Malo sobre parapedagogia, do quadro Domingo Tarístico. Então, nesse trecho que eu vou postar, ela fala da relevância da itinerância conscienciológica, ou seja, o intermissivista viajar e apresentar a conscienciologia pelo mundo afora. Tem um amigo meu que mora na Suíça, ex-atleta, né, ex-atletista, e quem sabe um dia irei viajar para a Suíça para falar de conscienciologia por lá também. Então, o Losch falou muito bem da viagem que ele fez com a parceira evolutiva dele, Ana Lu, lá para a Alemanha e Suíça. Lá no Losch, acima da média, explanando a conscienciologia para o mundo afora. Laene, Losch e companhia, né? E as companhias extrafísicas que são excepcionais, que estão com eles nessa empreitada evolutiva, com certeza. Dá aula pra gente nos lugares mais estranhos do universo. Chamou, foi. Tô nessa. Vou lá. E se tiver lá uma pessoa do seu passado, um intermissivista do seu passado, uma amizade raríssima, vamos supor, e você não foi lá. Eu pensava nisso todos os dias. E se tiver alguém lá em Ji-Paraná e que eu não fui buscar, eu sou a senha dele, eu tenho que ir lá. Eu vou para o Piauí, eu vou para onde for. Como uma pessoa me perguntou, eu estava indo para a Argentina, o Valdo dizia que a minha Proex ia começar lá, né? Porque ele estava sempre com essa onda comigo. Vai lá que você vai, é a sua Proex que está em jogo. Tem uma Argentina aqui, ó. Tá bem, tá bem. Então, vai lá que é a sua Proex. Eu acreditava, né? Falava que não acreditava em tudo, mas eu acreditava. E eu ia mesmo. Então, lá a gente tinha essas dificuldades todas. E a pessoa que me levou ao aeroporto falou assim, Marlo, você está indo para dar o quê? Eu falei, eu vou dar palestra pública, P1, P2, P3 e P4, e eu vou dar técnicas projetivas 1 e 2, e uma palestra para finalizar. Ah, você vai fazer isso? Você fala espanhol? Não. E você não está em pânico? Eu digo, e o que adianta? O que vai resolver? Se eu ficar em pânico, eu vou ficar muito pior do que está agora. Eu vou contar com a colaboração deles, eu falo, eles me ajudam, traduz e tal. E assim foi. Todo final de atividade, eu pedia a lista das palavras erradas, levava para casa, fiz um dicionário para mim. Só das expressões nossas. Na verdade, você criou um método como aprender um novo idioma. Dê aula nesse idioma. Sim, dê aula. Existia isso dentro do Centro de Educação posteriormente, quando eu assumi. Então, venha dar aula em francês. Não, mas eu não falo. Lê tudo e fala, a gente vai ajudando. Depois você faz o curso de francês, fica muito melhor. Então, eu vejo que essa condição, a mesma coisa nos Estados Unidos. Fui dar aula em Nova York, tudo quanto é curso. Pediram uns 4 ou 5 cursos diferentes que eu dava. Um em cada época. Tá bem, vou dar todos esses cursos. Falaram de novo. Você fala inglês? Não. Eu acho que meu inglês é medíocre, é escolar. Você está com medo? Não, porque eu vou ter que fazer do mesmo jeito. Não pode tirar isso. Eu vou ter que ir lá, eu tenho que ir lá fazer isso. Então, eu vou. Então, essa condição o medo suplantado pelo desafio. O desafio é muito mais importante do que o medo. Muito mais. Mas se a gente valorizar ele, né? Para mim, eu falei, vai ser imperdível. Chegava no lugar, comprava um livro de provérbio e enxertava na aula aqueles provérbios. Assim, eles pensavam que eu falava correntemente. Eu fingia que falava e eles fingiam que entendiam, e no fim dava tudo certo. Eu não adorei sua aula, mas você entendeu alguma coisa? Mas já, que era além do que eu tinha falado. Então, você vê, essa disponibilidade, esse despojamento é típico da parapedagogiologia. Ô, Marlo, eu acho muito sério o que você está falando, queria ressaltar, tem a ver com o que a Marlene começou a perguntar do para-direito, que você traz o senso de responsabilidade é maior do que o medo. Porque muitas vezes a pessoa fica no medo e ela esquece da responsabilidade que tem em relação àqueles assistidos. Então eu acho muito sério isso que você está trazendo. E outro aspecto, porque eu vejo isso infelizmente, é muito comum das pessoas se bloquearem, não irem adiante, e afeta o grupo, porque afeta todos nós, porque a gente está num trabalho de Max Proex. Ou outro aspecto que está nessa linha do que você está falando, que é o perfeccionismo. Não, eu só posso dar
a aula naquele idioma se eu falar melhor do que o nativo. Dominar, né? perfeito. Eu tenho que assim, dar aula daquele lá idioma e falar nativo. um mega E aí, inglês, um super francês. Claro que você pode estudar, mas eu não tinha essa oportunidade, porque assim, você vai daqui a 15 dias, você vai para tal lugar fazer isso aqui. Tá bem. Então, o seu Pega senso lá de a tarefa, responsabilidade vai embora. é muito grande, eu acho isso é muito sério. Isso falta, porque isso te traz confiança demais. Outra coisa, você fica na companhia total dos amparadores, porque só tem você e eles. É como eu acabo falando aqui, eu acho que o professor Valdo fala isso aqui, que a consciência é o pau da barraca, é aqui que ela fala, né? Ali na ortopensatologia, olha, na itinerância parapedagógica, os amparadores extrafísicos auxiliam mais de perto a consciência professora, porque naquele momento ela representa a única personalidade pau da barraca da TARES. Ninguém naquele país fala sobre o que você vai falar, é único. Tanto que eles, quando eu pedia, às vezes, cidadania lá na Espanha ou em qualquer lugar para morar, devido ao trabalho da projeciologia, eles falavam, o que você faz, alguém aqui no país faz? Não, eu sou professora de projeciologia. Ele não sabia pronunciar, né? Então, ok, tá, pronto. Porque eu dava o currículo projeciológico antes. E mais um detalhe que eu acho curiosíssimo. Por que os amparadores escolheriam uma pessoa autodidata como eu, sem formação científica, para representar a especialidade? Eles não são sádicos, né, Locha? Eles não vão fazer isso. Já que você não sabe nada disso, você vai. Não, não é castigo. Então, por que será? Por causa do à vontade. Eu não estou presa a linha nenhuma de conhecimento e nunca estive. Fiz 2 anos de psicologia e o professor Valdo dizia, acho que eu tenho medo deles te estragarem lá na universidade. Falei, pode ficar tranquilo que eu sou a prova de estrago. Teoria, linha, ficar defendendo Freud, fulano, esquece, estou fora. Isso aí não me pega, eu estou vacinada vidas com isso aí. Então, essa soltura, essa naturalidade... é que o intermissivista sente confiança. Ele sente que ele está horizontal com você. É igual. Então, essa condição muito favorável, ela ajuda demais. Procure sair do casulo. Faça uma mala e caia no mundo para falar de conscienciologia. Todo país precisa de conscienciologia. O nosso primeiro e depois todos os outros. A falta é imensa. Eu escrevi isso na minha lista. Não é à toa que eu pus essa frase enfática aqui, né, Locha? É para a humanidade. A humanidade está carente de parapedagogiologia e de consciencialidade. Nós precisamos levar e mostrar. Exemplarismo é o método da parapedagogiologia. O que você não sabe e fala. E o que você sabe, você fala. Não, isso aqui é o argumento. A argumentação teática, ela tem uma força impressionante. Impressionante, em qualquer ambiente. Eu não mudei o meu vocabulário, não precisei de falar viagem astral, não falei de nada disso. Todas as minhas docências foram exclusivamente para falar de conscienciologia. E eu só falo de conscienciologia há 36 anos. Só, em qualquer lugar. Mas vai ser uma palestra no Banco Central. O que eu posso fazer? Lá tem consciência igual às outras. E se o intermissivista estiver no seu ambiente de trabalho? E você nunca tocou no assunto? E se ele estiver? E se um vem te contar uma experiência extrafísica ou fazer uma queixa familiar e você não fala das possibilidades extrafísicas da coisa? Omite, porque pega mal, vão pensar que você é o quê? Esse tipo de pudor não combina em nada com o nosso trabalho. O professor Valdo exemplificou isso a vida inteira. Falar o quê? O currículo deveria ser primeiro da conscienciologia, depois o da SOCIM, porque da SOCIM qualquer um pode ser. Intermissivista não. O intermissivista, ele é único na formação dele. Não tem como. Outra pessoa, só se for outro colega seu, ele te reconhece e ele vem fazer o trabalho com você. Ok. Antes de passar a palavra, só quero aproveitar o gancho. A professora Malo está falando da questão de itinerância. Hoje, no Calepino, eu e a professora Ana Lu, nós iremos ministrar uma fotopalestra sobre a itinerância, feita agora em abril, né, mês passado, na Alemanha e na Suíça. Então, nós vamos apresentar fotos, vídeos e toda a experiência, situações que a gente viveu de sincronicidade, processo parapsíquico, isso que a professora Malo está falando dos encontros de destino, né, dos resgates.
para a gente foi muito sério. Parece que tem uma espécie, uma das reflexões que eu tive, Malo, é a questão da célula intermissiva. Você ativa a célula, juntamente com o pessoal local, algumas células intermissivas. O paralelo não é muito bom, mas sabe que existem as células terroristas, né? Que são ativadas assim, né? Parece que tem intermissivistas, parece não, né? A maneira de falar. Eles estão lá, e aí na itinerância aquilo é ativado, há uma ativação, fazendo o somatório, né? O sinergismo do pessoal que está local com os professores ou os professores itinerantes. E aí você tem essa ativação intermissiva. Então é muito interessante e a gente vai compartilhar muito aí dessas ideias que a professora Malo está trazendo hoje no Calepino às 5 horas da tarde. Vale a pena aí. Isso aí é a exemplificação do que a gente estava comentando. Você quer conhecer a sua família? Viaje. Quer conhecer a família? Pessoas mais íntimas, queridas, que você poderia não encontrar nessa vida? Uma perda enorme do ponto de vista afetivo? Viaje, itinere, saia de casa, vá falar de conscienciologia, onde quer que te deem espaço. E falar nisso, a gente leva banho de energia, né? As energias todas... É muito sério. E a gente vai ressaltar isso, Malo, porque, às vezes, as pessoas locais querem se manifestar. Nós passamos muito por isso nessa viagem. E nativos viam que a gente era do Brasil, por exemplo. Não, eu morei no Brasil. O alemão vinha e falava, não, eu morei no Brasil. O outro, cozinheiro, a gente está no restaurante, a minha ex-esposa é do Rio de Janeiro. Foram vários, nós tivemos 14 casos. Essa é a sincronicidade que a gente vai falar. Então, chancela bem isso daí. Perder isso é uma pena, é uma lacuna na sua vivência, na sua vida e na sua autoconfiança. Porque você vai ter aquele aporte afetivo de pessoas Justamente. Que você não iria encontrar e encontrou por causa da docência, por causa da conscienciologia. É para isso que a gente dá aula. Porque nós estamos fazendo uma web, né? É a rede que a gente tem de formar através dessa doação da experiência. Porque se tem um mais experiente que conta como foi, o outro perde o medo, ele também quer se arriscar, ele também vai. Não, se ela consegue, eu também consigo. Nós somos da mesma raça, Homo sapiens sapiens, nem tão sábio, mas assim. Então a gente pode conseguir mais ou menos as mesmas coisas, o que o professor Valdo alcançou, o que qualquer um pode alcançar, a mais a gente também tem como fazer isso. Perfeito.